carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Poderoso Senhor, bendito Pai, foi o Senhor que inclinou o nosso coração para que de maneira obediente nós estivéssemos aqui nesta noite. Nós já lemos a Tua palavra, oramos ao Senhor, cantamos louvores a Ti, e agora, Deus, nós estamos desejosos de ouvirmos a Tua doce e bendita voz através da pregação da palavra nesta noite. Por isso, Pai, queremos clamar a Ti, que o Senhor seja servido em falar conosco, em nos alimentar através da Tua palavra, em nos exortar se necessário, em nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo de errado e nos mostrar em Cristo Jesus o caminho reto segundo a Tua vontade. Te damos graças, ó Deus, e pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Em 1961, o mundo inteiro assistiu o levantamento, ou aliás, a inauguração do Muro de Berlim. Famílias foram separadas do dia para a noite, depois que o muro foi levantado. Dividiu não só um país ou uma capital, dividiu um sentimento. Dividiu sentimentos. Pessoas passaram a viver a poucos metros de distância uma das outras, mas pertencendo a mundos completamente diferentes. Mas o que mais chamava a atenção não era o concreto nos muros, não era o tamanho e a opulência do muro, não era os arames farpados ou até mesmo os guardas armados nas trincheiras, mas a crise de identidade silenciosa que aquilo gerou. Muitos cidadãos da Alemanha Oriental moravam em Berlim, trabalhavam em Berlim, falavam a mesma língua de Berlim, mas não pertenciam verdadeiramente àquele lugar mais. Viviam fisicamente ali, mas sabiam que a sua liberdade, os seus valores, a sua esperança estava do outro lado do muro. A Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Na verdade, eles cercaram para não ter influência da Alemanha Ocidental, que era então a Alemanha capitalista, e a Alemanha Oriental ficou como a Alemanha socialista. Essa sensação de viver em um lugar ao qual não se pertence gera tensão, gera desgaste e muitas vezes gera angústia no coração. A pessoa aprende a conviver com regras que não refletem quem ela é, com expectativas que não representam seus valores e com um sistema que não é a sua verdadeira casa. Ela vive ali, mas ela não se identifica plenamente com aquele ambiente. De certa forma, essa experiência que nós acabamos de relembrar aqui da Alemanha nazista, né, o reflexo da Alemanha nazista, Alemanha socialista, ela ajuda a ilustrar a condição do cristão no mundo. Vivemos, trabalhamos, estudamos, construímos família e participamos da sociedade. Estamos inseridos na cultura, mas não somos dominados pela cultura. Compartilhamos o espaço, mas não compartilhamos o senhorio deste mundo. Habitamos na terra, mas a nossa identidade não nasce aqui nesta terra. O problema surge quando nós esquecemos isso. Esquecemos que a nossa identidade não surge nessa terra. Quando passamos a viver como se esse mundo fosse o nosso destino final, perdemos clareza espiritual, enfraquecemos o testemunho e nos tornamos vulneráveis às pressões do tempo presente. A fé deve moldar a vida, mas quando nós somos dominados por este tempo, é a vida que passa a moldar a fé, e esse é um problema gigantesco para nós. E é exatamente para cristãos vivendo essa tensão que o apóstolo Pedro escreve. Ele começa reafirmando algo que nós já vimos em outros textos, mas que nós voltamos de maneira essencial. Pedro está afirmando quem nós somos e a quem pertencemos.
Pedro nos lembra que a vida cristã só pode ser plenamente vivida corretamente quando temos a consciência que a nossa cidadania é de outra pátria, não é deste mundo. Por isso, ao chegarmos a este texto, nós somos chamados a reaprender a viver com os olhos no céu e os pés na terra, sem confundir residência temporária com a pátria definitiva, a pátria celestial. Diante disso, o tema do sermão nessa noite é: vivendo como cidadãos do céu em terra estranha. Parece nome de documentário, né? Mas é o tema do sermão. Vivendo como cidadãos do céu em terra estranha. E nós vamos ver isso em 3 partes. Como que cidadãos do céu vivem em terra estranha? Em primeiro lugar, vivemos com consciência de pertencimento. É o que a gente vê na primeira parte do versículo 11. Olha só o que Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro inicia essa seção do versículo aqui com um tom profundamente pastoral. Quando alguém começa uma frase dizendo assim, amado, não é aquela pessoa que você nunca viu, você vai numa loja comprar uma roupa e o atendente está chamando de amado, uma falsidade danada, ela nem te conhece. Mas Pedro está escrevendo para alguém que ele de fato amava, para pessoas que de fato ele amava, e ele sabe que essas pessoas, quando ele escreve essa carta dizendo amados, ele sabe que ao ouvirem isso, o que viria depois não era, ainda que fosse uma exortação, era cuidado, não era falsidade. Antes de exortar, ele reafirma o vínculo da graça, ele fala: vocês são amados meus, vocês são amados por Deus. A ética cristã, meus irmãos, ela nunca nasce da ameaça, ela sempre nasce da identidade que nós temos em Cristo. A obediência não é o caminho para nos tornarmos povo de Deus, mas a resposta de quem foi alcançado pelo amor eletivo do Senhor. Essa palavra inicial já prepara o leitor para entender que tudo o que será dito a seguir deve ser lido à luz da graça, não com legalismo, mas com graça. Mas em seguida, Pedro descreve os cristãos de 2 maneiras. Ele os chama de peregrinos e de forasteiros. Os termos usados aqui, eles são cuidadosamente escolhidos pelo apóstolo Pedro. O termo peregrino, ele descreve alguém que vive ao lado, que habita num lugar que não lhe pertence por direito definitivo. O termo forasteiro, ele reforça a ideia de transitoriedade, ou seja, de quem está apenas de passagem. Então, você deve se entender nessa terra como um peregrino e como um forasteiro. Essa terra aqui onde nós estamos não nos pertence, ainda que você tenha posses aqui, ainda que você pague IPTU para a prefeitura, mas não é nesse sentido de posse, é no sentido de pertencimento. Nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos apenas de passagem, nós somos forasteiros. Mas Pedro aqui não está sugerindo isolamento social e muito menos uma fuga da vida comum, como muitas pessoas ousam tentar viver, isolados da cultura, isolados das pessoas, depois que viram crentes. Pedro não está falando disso, ele está afirmando que, embora os cristãos estejam inseridos na sociedade, eles não são definidos pela própria sociedade. A identidade do crente não nasce do solo onde pisa, mas do Deus a quem pertence. E essa linguagem, ela não é nova nas Escrituras, ela ecoa toda a história do povo de Deus. Se você se lembra bem, Abraão viveu como estrangeiro na terra da promessa, habitando em tendas porque ele aguardava uma cidade cujo arquiteto e edificador era o próprio Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 9 e 10, vai reafirmar isso para nós. O povo de Israel, mesmo estabelecido em Canaã, era constantemente lembrado de que a sua verdadeira segurança não estava na terra, não estava nem mesmo nas muralhas que cercavam a cidade principal, mas a segurança de Israel estava na fidelidade do Senhor. No Novo Testamento, Paulo reafirma essa verdade, ao dizer aí em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus. Jesus mesmo declara aos seus discípulos que eles estão no mundo,
mas eles não são do mundo. Você deve se lembrar quando Jesus fala isso lá em João 17, versículo 14 a 16. A analogia da fé, olhar para vários textos e tirar o princípio que nós precisamos aqui, deixa claro que a condição de peregrino não é uma exceção à vida cristã. Na verdade, a condição de peregrino e forasteiro é uma marca permanente na vida do cristão. Você precisa viver com esse conceito: eu sou peregrino e eu sou forasteiro, eu estou aqui, eu desfruto das coisas, mas eu estou só de passagem. Viver com consciência de pertencimento significa a gente organizar toda a vida a partir de uma identidade nova, de uma identidade que você recebeu de Cristo. Que identidade é essa? É uma identidade celestial. Então, é como se o nosso passaporte não fosse de nenhuma pátria desse mundo. O nosso passaporte foi carimbado, ainda que você não tenha passaporte. Mas entenda o exemplo. O seu passaporte foi carimbado com um selo celestial. Você pertence a outro mundo. Você é praticamente um extraterrestre. A gente pode até fazer essa brincadeira: o cristão é um extraterrestre, porque nós não pertencemos a este mundo. O cristão trabalha, ele constrói família, ele participa da sociedade, ele se envolve com a cultura, mas ele faz tudo isso sem absolutizar nenhuma dessas realidades. Quando o coração se fixa excessivamente naquilo que é passageiro, o cristão começa a viver como se ele tivesse se esquecido da sua pátria. Você já viu um crente assim, que você olha para ele e fala assim: puxa vida, se ele perder isso aqui, ele vai perder a identidade dele, porque parece que isso é tudo que ele tem, é tudo que ele é. E é justamente contra isso que Pedro está falando. E qual é o resultado de alguém viver assim? O resultado é confusão espiritual, é ansiedade e é perda do próprio discernimento da pessoa. Pense em alguém que está morando temporariamente numa outra cidade por causa do trabalho. Essa pessoa, ela respeita as leis locais, ela cria vínculos, ela se dedica às suas responsabilidades ali naquela cidade, mas ela mantém sempre em mente que aquele endereço seu não é definitivo. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter que ficar uma temporada em algum lugar. Olha, eu vou com a família toda, eu vou sozinho para algum lugar. Geralmente, muitas pessoas do interior passam isso quando precisam fazer faculdade em outro lugar. É estranho, principalmente para o crente. Ele vai numa igreja e ele cria vínculos, mas ele sabe que quando terminar o curso ele vai embora, ou ele vai para outro lugar. Quem vive assim, as decisões, elas são moldadas pelo lugar para onde essa pessoa vai retornar. Imagine, ninguém que vai morar por 2 meses numa cidade, vai lá e a casa que está morando faz uma reforma e bota piso vinílico na casa inteira. Ninguém vai comprar móveis caríssimos para colocar numa casa que daqui a 2 meses ele vai embora. As decisões são moldadas pelo lugar que ele tem em vista, para onde ele vai voltar. Da mesma forma, o cristão vive no mundo com responsabilidade, mas com os olhos voltados para o seu destino final. Nós podemos desfrutar das coisas boas deste mundo, mas nós precisamos sempre estar com os olhos voltados para o nosso destino final. Essa consciência de pertencimento também protege o coração do cristão contra 2 tentações muito comuns. Que tentações são essas? A primeira é a assimilação. Quando o cristão passa a viver exatamente como o mundo vive, sem nenhuma distinção, ele desfruta de tudo aquilo que um ímpio também desfruta, ele não faz distinção. A segunda é o isolamento. Quando o cristão, ele se afasta da vida comum, como se a fé exigisse uma fuga da realidade. Pessoas que se abstêm de tudo o que faziam antes de ser crentes e passam agora a viver numa bolha. Pedro nos chama para um caminho bíblico. Pedro não nos chama para esses extremos. Pedro vai nos chamar a uma presença consciente, a uma identidade firme e a uma esperança escatológica, uma esperança do fim, da ideia do fim. Eu não quero que você saia daqui hoje apenas com a ideia de que você precisa fazer. Olha, o pastor ensinou hoje tanto de coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Isso é importante, mas não é o fundamental. A identidade cristã, ela só é possível porque Cristo foi por nós.
O que ele foi por nós? Ele foi o verdadeiro estrangeiro. Ele deixou a sua glória, ele entrou num mundo que não o reconheceu, ele foi rejeitado pelos seus, ele viveu sem pertencer a este mundo, para que nós pudéssemos pertencer ao reino de Deus. E agora, meus irmãos, unidos pela fé em Cristo, nós recebemos uma nova cidadania, nós recebemos uma nova identidade. Nós não somos estrangeiros diante de Deus, porque agora fomos tornados família de Deus. Nos tornamos peregrinos neste mundo por causa da graça de Deus. Somos forasteiros neste mundo porque a graça nos alcançou. E você agora deve se perguntar, você deve fazer essa autoavaliação: o que hoje define mais as suas decisões? O que hoje define mais os seus valores e as suas expectativas de futuro? O reino de Deus ou os parâmetros deste mundo? Onde está ancorado o seu senso de pertencimento? Onde está ancorado o seu senso de pertencimento? Quando essas perguntas são respondidas à luz do Evangelho, você aprende a viver com liberdade, você aprende a viver com firmeza e com esperança, caminhando na terra, sem esquecer que você já é um cidadão do céu. A identidade celestial, ela gera um conflito em nós, e esse conflito é bom que ele exista. Esse conflito tem que ser inevitável na vida daquele que foi alcançado por Jesus, porque o coração ainda é disputado por desejos terrenos. O meu coração passa por isso, e o seu também não deve ser diferente. Nosso coração é disputado por desejos, mas desejos que não nos pertencem mais. E é exatamente por sermos peregrinos e forasteiros que nós precisamos vigiar aquilo que tenta nos fazer sentir em casa neste mundo. Sabe quando eu não sei se você teve essa experiência, desde que eu vim para Barretos, no dia 26 de dezembro de 2023, eu não voltei mais lá no Espírito Santo, eu vou voltar agora nas férias, no finalzinho de janeiro, mas desde que eu saí de casa, eu sempre me senti agora impedido de chegar na casa dos meus pais e ficar à vontade como eu ficava quando eu morava lá. Eu me sinto incomodado de abrir a geladeira dos meus pais. Eu sei que talvez você é mais cara de pau, você chega lá e abre, pega o que tem. Eu falo: mãe, poxa mãe, não tem um queijo aqui? Ô mãe, não tem um presunto e queijo, cadê as coisas? Mas eu me sinto incomodado. Sabe quando você vai na casa de alguém e a pessoa fala assim: fica à vontade. Eu lembro de uma vez, na época da Copa do Mundo do Brasil, eu ainda estava com a marcenaria, e nós fomos montar um armário, um armário muito grande na casa de um cliente, e o cliente trabalhava numa empresa, ele precisava ir à tarde para a empresa, ele nos recebeu de manhã, ele ficou a parte da manhã toda com a gente, e o trabalho ia até o final do dia. E aí ele foi e falou assim: gente, fica à vontade, eu vou deixar a televisão ligada aqui para vocês irem acompanhando o jogo. Eu falei: não precisa não, pode desligar. Não, vou deixar, é bom que vai entretendo vocês, aí vocês vão trabalhando ouvindo o jogo. Eu falei: ok. Mas quando alguém fala assim, fique à vontade, você não fica tão à vontade, né? Só que aí faltou uma peça, e a minha marcenaria era em Cariacica, e esse cliente estava em Vitória, era mais ou menos uns 15 quilômetros de Cariacica a Vitória, e no trânsito demorava pelo menos 1h30 para ir e voltar, e o trabalho todo parou. Um funcionário foi buscar a peça, e de repente eu estava assim com meu pai, a gente conversando, trabalhando, tinha outros funcionários também que estavam na varanda, da parte externa, e eu falei assim: ué, cadê o fulano de tal, que era um outro funcionário? Ele levou ao pé da letra, fique à vontade. Ele estava deitado no tapete do cara, com a almofada atrás, vendo o jogo. E eu falei assim: cara, levanta daí agora. Mas o cara falou que podia. Não, ele foi educado, ele falou: fique à vontade, mas ele foi educado. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala assim: nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, significa que você pode viver neste mundo, mas você não pode ficar tão à vontade, ao ponto de deitar no tapete e cruzar as pernas. Você tem que viver compreendendo que este lugar aqui já não é mais o seu destino final. A sua vida não se resume a isso aqui. A sua vida tem agora uma composição eterna, tanto o seu corpo quanto a sua alma. Por isso,
Como vivem os cidadãos do céu em terra estranha? Vivem vigilantes àquilo que pode roubar o seu coração. Mas em segundo lugar, Pedro vai nos ensinar na segunda parte do primeiro versículo aqui, o versículo 11, que os cidadãos do céu vivem em terra estranha, vivendo em vigilância contra o que nos prende à terra. Aqui nos prende à terra. Veja, a segunda parte do versículo 11: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Depois de afirmar quem somos, Pedro passa a tratar agora do conflito que inevitavelmente nasce dessa identidade. Ele escreve: abstendo-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Que paixões carnais são essas que fazem guerra contra a alma? A vida cristã, segundo Pedro, não é um passeio tranquilo. Você pode até achar que a sua vida é um passeio tranquilo, mas a vida cristã, ela não é um passeio tranquilo. Na verdade, ela é um campo de batalha. A identidade celestial, ela não elimina o conflito. A identidade celestial que Cristo nos dá não elimina o conflito. Desculpe, irmãos. O que a identidade celestial faz? Ela inaugura o conflito. Porque a partir do momento que você é tornado servo do Senhor, você começa a encarar algumas batalhas que antes você não encarava. Batalhas com você mesmo, batalhas com os familiares, batalha no trabalho. Você começa a encarar batalhas. Então, o ingresso à vida cristã coloca-nos no campo de batalha espiritual. E Pedro utiliza uma linguagem militar aqui, e é uma linguagem militar forte. O verbo traduzido aí na sua Bíblia por fazem guerra, e aqui é a ideia de guerrear. O fazem, ele é acrescentado na nossa tradução para dar a ideia da produção da guerra. Fazem guerra. E esse verbo carrega a ideia de uma campanha contínua, uma campanha organizada, uma campanha persistente. Não se trata de ataques ocasionais, mas de uma ofensiva constante. Não é a mesma coisa que o Trump fez lá com o Maduro. Lembra lá que o Maduro chamou, venha seu covarde, e ele esqueceu que aquele Trump é meio maluco, né? E ele foi, e ele resolveu o problema. Não é um ataque, essa guerra contra a alma não é um ataque pontual, é algo constante. Se você perguntar assim, pastor, em quantos momentos na minha vida que essas paixões fazem guerra contra a alma? Foi o tempo inteiro. A ideia de o tempo inteiro, é algo constante. As paixões carnais aqui, elas não são descritas como fraquezas inofensivas, mas como forças hostis que lutam contra a alma. O termo alma não se refere aqui apenas à dimensão imaterial do ser humano. Não é só a nossa alma, é a ideia da totalidade da vida interior. A alma aqui está relacionada a afetos, a desejos, a vontades, a decisões. Em outras palavras, Pedro está dizendo para nós que existem desejos que tentam capturar o coração do cristão e fazê-lo viver como se essa terra aqui fosse a sua pátria definitiva. É importante perceber, meus irmãos, que Pedro não está falando apenas de pecados escandalosos ou comportamentos sociais reprováveis. As paixões carnais aqui no texto incluem todos os desejos desordenados que desloca Deus do centro da vida do cristão. O apego excessivo ao conforto, a segurança financeira, a aprovação das pessoas, ao prazer imediato, ao controle da própria vida. Tudo isso pode ser tão destrutivo como pecados mais visíveis. Às vezes nós temos a tendência de achar que os únicos pecados que são tratados na igreja são aqueles mais visíveis. Adultério, assassinato, tem crente que mata os outros por aí também, não duvide não. E as pessoas acham só isso, mas os pecados que fazem guerra contra o coração são aqueles diários, são aqueles que na nossa concepção são menores. É a mentira que você conta, é a maledicência que você age para com outra pessoa quando você fica sabendo de algum assunto,
É o ódio que talvez você nutre no coração contra o seu chefe. É a raiva que você, estudante, tem do seu professor que deu uma nota ruim no seu trabalho. É a raiva talvez até mesmo de um cliente que a loja vai fechar às 7 horas e ele chega 10 para 7 e olha tudo quanto é roupa e não compra nada. Na época que eu trabalhava a gente chamava isso de pescoço. O pescoço, entra só para olhar e vai embora. Então o nosso coração, ele está recebendo essas tentativas, essas incursões da guerra contra a alma. E esses desejos, eles são perigosos justamente porque muitas vezes eles parecem legítimos, mas aos poucos esses desejos que parecem legítimos, quando nós queremos conforto, segurança financeira, esses desejos eles podem ir moldando o nosso coração segundo os valores do mundo. Eu gostaria muito, meus irmãos, que todos os pais tivessem o mesmo ímpeto que tem na educação secular dos filhos com a educação espiritual. Quantos pais acordam o menino lá 6 horas, bora, está na hora de ir para a escola, tem que ir para a escola, sendo você pagando ou não a escola, mas tem que ir para a escola para estudar, porque você precisa ter um futuro. E aí chega no domingo, a escola bíblica é 9h30, aí o pai às vezes fala assim, tadinho, né, estudou muito, foi dormir tarde ontem, deixa ele dormindo, ele vai no domingo à noite. Eu gostaria que todos os pais tivessem o mesmo ímpeto na educação secular dos filhos, também da mesma maneira com a educação espiritual. E aí, leu a Bíblia hoje? Da mesma maneira que você fala, fez a lição de amanhã? E aí, quanto é que você tirou na prova? O que você aprendeu na escola bíblica de hoje? Nós cobramos lá na escola, e queremos que eles aprendam, e é bom que a gente queira que eles aprendam, mas e na igreja? E o conteúdo bíblico? Isso é importante também, meus irmãos. Paulo afirma que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, de modo que não façamos o que queremos. Ele fala isso em Gálatas 5,17. Em Romanos 8, o apóstolo ensina que viver segundo a carne conduz à morte, enquanto viver segundo o espírito conduz o quê? Conduz à vida. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 a 5, nós somos chamados a buscar as coisas do alto, e por isso mesmo a mortificar aquilo que pertence à natureza terrena. O Novo Testamento é unânime em afirmar que a vigilância espiritual, ela é parte essencial da vida cristã. Você precisa ser vigilante naquilo que assedia o seu coração. Você precisa ser vigilante. Eu não sei o que se passa no seu coração, Deus sabe, e você também sabe. Talvez a beleza do sexo oposto não é o que assedia o seu coração, mas talvez aquilo que assedia o seu coração é a busca pelo conforto, e essa busca pelo conforto tem tirado Deus do centro da sua vida, e você tem se dedicado mais ao trabalho do que à vida espiritual. Você trabalha todo dia e trabalha muito, e é bom que você trabalhe todo dia e trabalhe muito, para que você tenha recurso para cuidar da sua família, para que você tenha o recurso para devolver o seu dízimo na igreja, mas você trabalha tanto e se dedica tanto, porque você quer mostrar tanto serviço, que você chega em casa e você não dá atenção para a sua família, você não quer saber como foi o dia dos seus filhos, você não quer saber como foi o dia da sua esposa que ficou em casa cuidando da casa, ou você não tem um momento com a sua esposa e diz como é que foi lá no seu trabalho, o que você passou hoje. Você, homem que está aqui nessa noite, você tem a responsabilidade de pastorear o seu lar. O pastor pastoreia a sua família e pastoreia cada ovelha individualmente, mas você, meus irmãos que estão aqui, são vocês que pastoreiam as suas esposas. E tem um pastor de auxílio para fazer isso. Eu não esqueço uma frase do Cláudio Duarte. Sim, eu já ouvi muito Cláudio Duarte, mas é uma frase, depois ele foi perdendo a linha, mas ele tem uma frase, na época que ele trabalhava só com casais, que ele fala assim: todo homem banana tem uma mulher abacaxi. Então, meus irmãos, eu falo diretamente a vocês aqui agora, pare e pense, sua mulher é um abacaxi? Se a sua mulher é um abacaxi, você é um banana.
com o peso da palavra, você não tem sido o homem que ela precisa ao lado dela. Meu irmão, conserte isso na sua vida se você tem vivido assim. E a palavra é forte mesmo para exortar, para impactar. Depois, se você ficar bravo, pode me procurar, e eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Mas eu espero que daqui não tenha ninguém assim. E você, minha irmã, se você é um abacaxi, peça perdão a Deus. Se você é aquela mulher rixosa que causa dificuldade com o seu marido, peça perdão a Deus. O cristão precisa aprender a vigiar o próprio coração. A maior ameaça à fé não vem apenas de fora, mas de dentro. Muitas quedas espirituais não acontecem de forma abrupta, mas elas acontecem lentamente, quando desejos não confrontados passam a governar as decisões. O coração começa a se sentir confortável demais neste mundo, e a esperança celestial vai sendo silenciada. Quando Deus ordenou que Ló e sua família saíssem de Sodoma, a mulher de Ló obedeceu externamente. Ela saiu da cidade, ela caminhava na direção correta, ela estava no caminho da salvação. No entanto, quando ela olhou para trás, ela revelou algo decisivo. O seu coração ainda estava preso àquilo que Deus estava julgando. Ela não foi destruída por permanecer em Sodoma, ela foi junto com a sua família, mas ela foi destruída por amar Sodoma. O seu olhar foi um sinal visível de um apego invisível. A história da mulher de Ló ilustra com precisão o que Pedro chama aqui no texto de guerra contra a alma. O perigo não estava apenas fora, no caso da mulher de Ló, mas dentro. O corpo avançava, mas o coração permanecia ancorado no passado. Por isso, o próprio Jesus retoma essa história como advertência aos seus discípulos, lá em Lucas 17:32. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E a lembrança que Jesus faz aqui não é algo moralista, mas uma lembrança escatológica, é um chamado à vigilância enquanto caminhamos rumo ao reino celestial. Muitos cristãos avançam na fé externamente, participam da vida da igreja, caminham na direção certa, mas mantêm afetos não vigiados. O coração continua olhando para trás, continua sentindo saudade de valores, de prazeres, de seguranças que pertencem a uma vida da qual Deus já nos chamou para fora, Deus já nos arrancou dessa vida passada. A vigilância cristã não é apenas sobre o que fazemos, mas ela é sobre o que nós amamos. Se você ama Jesus Cristo, renúncias precisam ser feitas. Uma ilustração simples ajuda a gente a compreender essa dinâmica. Pense em alguém que tenta atravessar um rio nadando. Ele olha, ele fala: eu consigo chegar do lado de lá. Ele é bom de natação e a pessoa vai atravessar o rio nadando. Mas essa pessoa, ao entrar no rio, ela carrega vários objetos pesados no seu bolso. Arruelas, porcas, parafusos. Está pesado. No início, aquele peso parece suportável, mas com o tempo, o cansaço aumenta e o risco de afundar parece real. Os braços vão ficando cansados porque precisa fazer mais força do que carregar o próprio corpo. Muitos cristãos querem caminhar em direção ao céu, mas insistem em manter pesos emocionais, pesos afetivos, pesos espirituais que prendem o cristão aqui nessa terra. A vigilância cristã, ela é em grande parte a disposição constante de esvaziar os nossos bolsos, de nos desvencilhar daquilo que tem sido um peso para nós. Essa vigilância, ela não deve ser confundida nem com medo ou introspecção excessiva. Pedro não chama os cristãos a uma vida paranoica. Você não deve ser um crente paranoico, mas a uma vida consciente. É muito mais fácil, irmãos, a gente ouvir do pastor: pastor, eu posso usar essa roupa? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso ir de tal jeito na igreja? Pastor, eu posso falar assim com a minha esposa? Pastor, eu posso falar assim com meu filho? É muito mais fácil ouvir sim ou não de um líder espiritual. Mas na verdade, tanto o apóstolo Pedro quanto toda a escritura e o Senhor nos chama à consciência.
nos chama a olhar para a nossa vida a partir de uma cosmovisão bíblica, a colocar a lente da palavra de Deus e fazer as análises da nossa vida. E você precisa agora refletir: será que a maneira como você cuida do seu marido reflete a cosmovisão bíblica? Será que a maneira como você fala com ele quando você está com raiva reflete a cosmovisão bíblica? Será, meu irmão, que a maneira como você cuida da sua esposa reflete a cosmovisão bíblica? Eu não estou falando aqui de coisa de Hollywood, do cara abrir a porta do carro, esperar a mulher entrar e bater a porta. Se você quer fazer isso, amém. Você vai causar dificuldade para os outros irmãos que não fazem, mas amém. Mas eu estou falando de atenção, de pastoreio, de demonstração de amor. Não é demonstração de amor dando beijos e abraços, isso para um casal é importante, mas é demonstração de amor no cuidado diário, é demonstração de amor no incentivo, quando a sua esposa passa por cima das lutas e pega um sábado e passa todas as suas camisas e coloca tudo no armário. Puxa, e se você não fala assim, obrigado, viu? Não é obrigação dela fazer, ela é sua esposa, ela não é a sua mãe, nem da sua mãe era obrigação, mas é muito bom quando nós temos uma esposa que cuida de nós. Mas como que se dá um incentivo? Eu sei, você talvez, tem pessoas aqui que estão casadas já há 40, 50 anos. O feijão às vezes é a mesma coisa, não é? Feijão é a mesma coisa, com folha de louro ou sem folha de louro, com linguiça paia ou sem, é a mesma coisa. Mas como é bom a gente chegar num belo domingo e falar assim: você está comendo a mesma comida dos últimos 40 anos no domingo. Na casa da minha mãe, espero que minha mãe não esteja vendo, mas se ela ver, depois ela vai me falar. É sempre macarrão, arroz e frango assado no forno, desde que eu me entendo por gente. Quando meu irmão quer fazer uma coisa diferente, ele faz um churrasco lá, eles comem. Mas como é bom para uma mulher ouvir assim: meu bem, mas a comida hoje está maravilhosa. Ou você identificar na vida do seu marido e falar assim: meu bem, tal coisa que você fez para mim, obrigado, viu? Obrigado. Gestos pequenos. Puxa, seu marido está lá na sala vendo um filme, você está fazendo outra coisa, cuida dos rins dele, pega um copo de água gelado, chega lá e entrega para ele, sem ele pedir. Sua esposa está ali sentada fazendo a unha há mais de 3 horas, pega lá um cafezinho, e vai lá e entrega para ela, ou pega um suco, um refrigerante que você quiser, mas faça isso, esses pequenos gestos de amor. A vigilância cristã é em grande parte a disposição constante de esvaziar os bolsos, de lutar contra aquelas coisas que nos prendem neste mundo. E essa vigilância não deve ser confundida com paranoia, como eu já disse. Trata-se de discernir o que está moldando os nossos afetos, o que ocupa os nossos pensamentos e o que tem orientado as nossas escolhas. Perguntas simples, mas profundas, ajudam nesse processo. O que mais entristece você quando você perde? O que mais te alegra quando você ganha? O que ocupa mais a sua mente quando você está em silêncio? Essas coisas podem te ajudar a perceber o que está dominando os seus afetos e ao que você tem que lutar e clamar ao Senhor para se desvencilhar. Talvez você vai precisar de ajuda para ajudar Deus a segurar sua mão e esvaziar os seus bolsos de muita coisa pesada que você está carregando. Mas essa vigilância, meus irmãos, ela só é possível porque Cristo venceu a carne no nosso lugar. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele enfrentou desejos legítimos, como o pão no deserto. Ele o submeteu à vontade do Pai. E agora, pela união com Cristo, não apenas recebemos o perdão, mas também podemos lutar. A vigilância cristã não é um esforço isolado, mas a resposta confiante à obra do Salvador na vida de cada um de vocês. Aplicar esse texto é reconhecer que viver como cidadão do céu exige atenção constante aos afetos do coração. Quem não vigia acaba se acomodando. Quem não discerne os próprios desejos passa a ser governado pelos desejos. Pedro nos chama a viver despertos, conscientes de que aquilo que mais nos prende à terra é justamente aquilo que mais enfraquece a nossa esperança no céu. Sendo assim, como vivem os cidadãos do céu em terra estranha?
vivemos com consciência de pertencimento e vivemos em vigilância contra aquilo que nos prende na terra. Meus irmãos, Pedro está nos mostrando que quando o coração é vigiado diante de Deus, a vida se torna um testemunho visível diante do mundo. E esse é o nosso terceiro e último ponto nessa noite. Vivemos como testemunhas visíveis diante do mundo. É o versículo 12, nos ensina isso. Depois que Pedro trata da identidade e da vigilância interior, Pedro conduz o leitor ao efeito dessas realidades. Qual o efeito dessas realidades? Uma vida cristã que se torna visível diante do mundo. Ele escreve: mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, para que, naquilo em que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro deixa claro que a fé cristã, quando vivida de forma coerente, ela não permanece confinada ao interior do coração e muito menos confinada aos limites da família da fé. O que Pedro está ensinando aqui para nós? Que você não é crente só consigo mesmo e que você não é crente só quando você vem aqui na igreja. Você é crente lá do lado daquele amigo ímpio seu. Eu voltei depois de muito tempo, o Cleiton me animou e eu voltei a treinar jiu-jitsu, lá na academia lá. E tem um professor lá que é meio desbocado, ele fala bastante palavrão, e às vezes ele está falando palavrão com o cara, brabão, rapaz, não é assim não, aí na hora que ele vira para mim, fala: isso aí pastor, pega essa mão, bota para lá, coloca para lá, e ele vai fazendo. Eu achei engraçado que esses dias ele virou para mim e falou assim: pastor, agora se o diabo não sair na base da oração, ele sai na porrada, hein? E veja, irmãos, o nosso testemunho não é retido apenas à igreja. Eu não tenho que testemunhar lá no meio da galera que está lá, eu não tenho que chegar lá e falar de textos bíblicos, de tudo mais. Na hora que se isso tiver oportunidade, eu vou fazer, mas nós temos que testemunhar o Evangelho. Nós vivemos de maneira diferente, seja na escola que você trabalha, seja no comércio que você tem, seja na repartição pública onde você trabalha, seja no meio de pessoas glamourosas e cheias de dinheiro. A maneira como você vive, ela testemunha o Evangelho. Você não pode se conformar a um ambiente onde você está. Aquilo que te conforma, aquilo que coloca você dentro do formato, é o Evangelho. É o Evangelho. Mas o verbo traduzido aqui por mantendo, ele indica continuidade. Pedro não está falando de atos pontuais, meus irmãos, da bondade de Deus, mas de um modo constante de viver, a ideia do procedimento exemplar. Isso aqui carrega a ideia do belo, carrega a ideia do nobre, digno de ser notado. E Pedro vai usar uma outra expressão, ele vai falar assim, no meio dos gentios, e isso aqui é central no texto. Pedro não imagina uma fé que se esconde. O cristão vive a sua fé no meio da sociedade, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na vida pública. A intenção não é autopromoção espiritual. Não é chegar para alguém: olha, não pode falar tal coisa perto desse aí porque ele é pastor. Não pode falar tal coisa perto desse aí porque ele é crente. Não, é o testemunho. É a maneira como você vive. Tem sempre alguém te olhando. Nós somos vitrines ambulantes. Mesmo quando são acusações injustas, os cristãos são chamados a viver de tal forma que as obras dele se tornam resposta silenciosa, porém poderosas diante das calúnias, diante das mentiras. Tem muito crente por aí que fica dizendo que é perseguido pelo gerente da empresa. Eu estou sendo perseguido pelo gerente da empresa porque eu sou crente. Mas aí na hora que vai lá investigar a vida do cara, ele é um mau funcionário, ele chega atrasado, ele faz corpo mole. O gerente tem que pegar no pé mesmo. Ele não está sendo perseguido porque ele é crente, ele está sendo perseguido porque ele está dando um mau testemunho. É pior ainda. É pior ainda. E Jesus ensina que a luz, ela não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas no lugar onde ilumina a todos, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E Pedro agora, ele acrescenta aqui uma dimensão escatológica.
ao afirmar que os gentios glorificarão a Deus no dia da visitação. Essa expressão, ela aponta para a intervenção soberana de Deus, seja em juízo, seja em salvação. O ponto de Pedro é que a vida coerente, ela pode se transformar como instrumento de Deus para constranger consciências. Será que a sua vida pode ser usada por Deus para constranger consciência de ímpios? Será? Será que o seu testemunho público pode ser usado como instrumento de Deus para constranger a consciência dos ímpios, para conduzir ao arrependimento e finalmente à glória de Deus? Meus irmãos, nós não fomos chamados para administrar resultados, mas nós somos responsáveis pela fidelidade. Somos responsáveis pela fidelidade. Lembra da história de Daniel? Daniel viveu como um estrangeiro numa cultura que não compartilhava os mesmos valores que ele. Ele serviu a governos pagãos, ele foi constantemente observado por aqueles que buscavam uma ocasião para acusá-lo. O próprio texto bíblico, lá em Daniel, afirma que seus inimigos não conseguiram encontrar nele nenhuma corrupção para o acusar, a não ser naquilo que concernia a sua adoração ao seu Deus. Daniel não precisou levantar bandeiras de confronto nem esconder a sua fé. A sua vida coerente foi tão evidente que um rei pagão reconheceu a soberania do Deus dos céus. Daniel nos mostra de forma concreta o que Pedro ensina. Quando o procedimento é exemplar, até as acusações de injustas se tornam palco para a glória de Deus. Quando alguém te acusa injustamente, o seu testemunho vai glorificar a Deus. Você não precisa se defender, Deus é o seu defensor. Fique quieto, não entre em confronto se você está correto, se você está agindo de maneira piedosa, se você está sendo um bom funcionário, se você falou aquilo realmente não da maneira como a pessoa está interpretando. Descanse no Senhor. Deus vai usar o seu testemunho para glorificar e Ele vai te honrar. O cristão é chamado a perguntar não apenas se crê corretamente, mas se vive de modo que a sua fé seja perceptível. Como nós reagimos quando somos tratados injustamente? Como que você reage quando você é tratado injustamente? Como você lida com a autoridade, com o dinheiro, com o conflito, com o sofrimento? A vida cristã é observada especialmente nos momentos de pressão, e é nesses contextos que o Evangelho se torna visível ou obscurecido. Eu sei, nós olhamos para esse padrão das Escrituras e dizemos: ah, pastor, é elevado demais para mim, mas há um conforto. Esse chamado a esse padrão de obediência, de vigilância, só faz sentido porque Cristo foi a testemunha perfeita diante do mundo. Ele foi acusado como malfeitor, ele foi julgado injustamente e rejeitado pelos homens. Ainda assim, a sua vida glorificou plenamente ao Pai. Pedro já apontou que Cristo, quando ultrajado, não revidava. E você, quando ultrajado, revida? Pedro já nos mostrou que Cristo, quando sofria, não fazia ameaças. Você, quando alguém impõe sofrimento sobre você, você faz ameaças? Jesus se entregava àquele que julga retamente. Você tem se entregado ao Senhor nos momentos de aflição? Porque unidos a Cristo, nós somos chamados a seguir os passos de Jesus, não para conquistar a aceitação do mundo, mas para manifestar a glória de Deus através do nosso testemunho. Viver como testemunhas visíveis diante do mundo não significa buscar aplausos, mas buscar fidelidade. A igreja não é chamada a vencer o mundo pela força, mas a testemunhar pela coerência de vida, quando aquilo que ela fala é visto na vida prática. Quando a identidade é bem definida e o coração é vigiado, a vida se torna um sinal do reino em meio à terra estranha. É assim que cidadãos dos céus vivem, enquanto ainda caminham na terra. Como que você tem caminhado nessa terra, meu irmão? Como um cidadão do céu? Ou como alguém que ainda está enamorado pelas paixões desse mundo? Nós estamos prestes a tomar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor
quando comemos do pão e bebemos do vinho, o apóstolo Paulo, um texto que nós daqui a pouco vamos ler, o apóstolo Paulo diz que quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição e a expectativa que temos, firme na palavra, de que Cristo vai voltar. Nós não podemos viver nesse mundo como se estivéssemos enraizados nele. Nós temos que desfrutar sim das coisas deste mundo, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer e não fere o princípio bíblico. Coma as melhores comidas, beba as boas bebidas, faça os melhores passeios, dê os melhores estudos, livros, roupas, tênis para os seus filhos, desfrute do dinheiro que o seu trabalho pode proporcionar, mas não tenha o seu coração firmado nessas coisas. Saiba que tudo isso é passageiro, que nós somos peregrinos. Um dia isso tudo vai acabar, de um jeito ou de outro, porque Cristo vai voltar e todo o mal vai ser varrido dessa terra. Cuidado para você não ser varrido junto com o mal, porque se você está ligado a Cristo, a sua vida de santificação tem que ser constantemente uma vida de luta, de batalha contra aquilo que assedia sua alma, esvaziando os seus bolsos e clamando a Cristo para te dar sabedoria, para identificar aquilo que precisa ser expurgado da sua vida. Que Deus te abençoe.